Hola, hola muchachos, buen día, buenas tardes, buenas noches. Yo soy James Díaz, estoy acá para hablar para ustedes sobre la electrónica, aparatos encendidos y radiofrecuencia. Entonces yo estoy muy agradecido por toda la equipe de Tecnifone por estar haciendo ahora la participación de ese gran curso en vivo. Entonces seguimos para estudios y muchas gracias por todos ustedes por estar junto com a gente. Primeira coisa que vamos fazer é falar um pouquinho dos conceitos básicos da eletricidade, da eletrônica, para fazer reparações avançadas, verdade? Então, seguimos acá com o mundo da radiofrequência. Então, vamos falar de coisas, de fundamentos muito importantes na reparação. Então, seguimos com nossos estudos e com a gana de conhecimento sempre. Eu sou James Dias de Souza, trabalho com reparação desde 1994 e tenho no Instituto acá em Brasil hasta 2000. Então, eu tenho mais ou menos 28 anos de experiência em reparações e treinamento. Pero eu sei uma coisa, nunca sabemos tudo, verdade? Então, vamos compartilhar conhecimento, aprender também com todos vocês. Bien, temos um objetivo, verdade? Qual é o objetivo? Aumentar a capacidade de reparações. Aumentar a capacidade de resolver soluções de problemas, de reparar equipos. Então, eu quero agora acá trabalhar com vocês para melhorar seu nível, fazer boas reparações com menor tempo e com uma boa qualidade. Então, acá nós temos as abstrações. O que são as abstrações? Hoje acá trabalhamos muito nas partes físicas, verdade? Câmbio de resistores, condensadores, indutores, transistores. Eu quero agora acá trabalhar com vocês para subir um pouquinho a abstração. Então, mira que acá quero incrementar a abstração. Fazermos lógicas de registradores, as portas lógicas, arquitetura de computadores, instruções de software e também um pouquinho de linguagem de máquina. Então, eu quero propor a todos vocês para subirmos a abstração, a forma, cambiarmos a forma de fazer reparações, tá bem? Então, o objetivo principal é esse. Temos lógica de programação, pensamento sistêmico, pensar afuera da caja, não afuera do closet, afuera da caja. Compreender como as máquinas digitais andam, máquinas analógicas andam, compreender as arquiteturas, registradores, portas digitais e também instruções da memória, da NEM, da CPU, trabalhos mais avançados, verdade? Muito bem. Então, o objetivo é subir o nível, bem? Ok? Até mais ou menos acá na linguagem das máquinas, machine code, ok? Então, hoje trabalhamos acá no nível de abstração 1. O que é o nível de abstração 1? É o que trabalhamos hoje, fazendo medições básicas, cambiando transistores, cambiando condensadores, capacitores, cambiando resistores, fazendo medições na tarjeta madre. Eu quero subir o nível para a parte digital também, combinação das portas de comunicação lógicas, na linguagem dos computadores, da CPU, interpretar também a linguagem da máquina, instruções da CPU. Queremos passar, por exemplo, para nível 4 e nível 5. Nosso objetivo é esse, interação com a parte lógica, com a parte analógica, a parte software com hardware, juntos, ok? Então, temos muitos componentes, discretos no nome, que temos muitos. Então, temos acá os componentes discretos ao centro, resistores, condensadores, indutores. Também temos os MOSFET, metal, oxi, semiconductor, field effect transistor. Temos os transistores convencionais, BJT e bipolares também, diodos, retificadores, diodo Schottky, diodo de barreira, diodo de sinal, baixo sinal, diodos Zener. Então, temos muitos componentes que hablamos, componentes convencionais, de nome discreto, verdade? Pero também temos os circuitos integrados de nome IC. Pero temos circuitos integrados digitais e também
tenemos circuitos integrados analógicos. Ah, sim, tenemos circuitos digitais e também temos circuitos analógicos. Sim, senhor, temos. Então, primeira coisa que temos que fazer, que temos que ter vários equipos para fazer a prova de circuitos digitais, circuitos analógicos e também temos circuitos mixed, que são os dois juntos. Então, por exemplo, hoje temos um equipo, o teléfono, o console, o computador, o iPad, são circuitos digitais e também temos circuitos analógicos. Então, se tem interação com o homem, então, com a mulher, então são circuitos digitais e também temos uma interface analógica. Hoje, trabalhamos muito com a família CMOS, complementar metal ox semiconductor. Então, temos circuitos digitais na tarjeta madre, muitos circuitos digitais com a tecnologia CMOS, ok? E as famílias acá. Também temos algum exemplo, por exemplo, de circuitos analógicos. Também temos circuitos analógicos, por exemplo, regulador de voltagem, circuitos de radiofrequência, amplificadores de radiofrequência, front-end, amplificadores operacionais, dispositivos de aquisição de dados, filtros passa-barra, passa-alta, sensores que captam sinais analógicos, amplificadores que aumentam a voltagem, potência de sinal. Então, todos esses são chamados circuitos analógicos. E acá, por exemplo, eu tenho ao centro Analog IC. Temos Application Specific Integrated Circuit, circuitos integrados de aplicações específicas, Power Supply Controllers, Power Manager, circuitos de regulação de voltagem, chicos, Power Manager chicos que não tem, alguns aparatos que não tem funções digitais, mas lá dentro do Power Manager temos circuitos analógicos de regulação de voltagem, circuitos de supressão, amplificadores operacionais, áudio, pré-amplificadores, áudio power amplifiers e small voltage regulators. São exemplos de circuitos analógicos, verdade? E também temos os circuitos mixed. São circuitos integrados juntos, que temos blocos analógicos e blocos digitais. Então, temos também mixed circuitos integrados. Por exemplo, no único chip, somente em um chip temos a parte digital e a parte analógica. Por exemplo, a parte da radiofrequência, por exemplo, eu tenho a parte de radiofrequência acá, um exemplo, os circuitos de 4G, por exemplo, a radiofrequência, RX-TX. Então, eu tenho juntos sinais digitais e sinais analógicos num único circuito integrado. Ok, muito bem. Pero por que estou falando de circuitos integrados? Porque sempre na reparação os circuitos integrados são complexos. Então, quando eu quero fazer uma reparação, eu sempre tenho que mirar primeiro nos circuitos integrados. E acá eu tenho uma imagem de um coração, verdade? Então, acá eu tenho um coração, onde eu tenho 7 pontos fundamentais que temos que mirar sempre na reparação. Não importa se é um teléfono, se é um console, se é um Mac, se é um portátil, se é uma pantalla. Sempre quando eu quero arreglar um circuito que tem eletricidade eletrônica, eu tenho que mirar 7 pontos fundamentais físicos. Depois, temos também o ponto que não é físico, de nome software. Ok. Então, se eu quero arreglar um game, um console de game, um MacBook, um telefone, um celular, um iPad, uma pantalha, um computador personal, uau, eu tenho que mirar 7 pontos físicos. E o 8 é um ponto que não é físico, verdade? De nome software. Então, eu tenho 7 pontos fundamentais que eu tenho que ter equipos para fazer medição. E também tenho um ponto, que acá que está no número 8, que é um ponto abstrato, que não é físico, mas está presente lá em tua memória do teu equipo, de nome software. O que é software? É a instrução de funcionamento do hardware. Então, você pode imprimir essa hoja e colocar em tu talher. E sempre quando eu quero arreglar um equipo, eu tenho que mirar 7 pontos físicos
E também depois um ponto que não é físico, que é o número 8, que é o software. Então, primeiro ponto físico que eu tenho que fazer. Muita gente solamente faz a medição da voltagem, mas não é bueno. Se eu quero fazer uma reparação e só mido a voltagem, eu não estou fazendo os 7 pontos básicos físicos. Mira, então, eu tenho que fazer medições de voltagem e corrente. Assim temos eficiência. Por exemplo, eu posso usar acá o multímetro, digital multímetro, o Smart Box e o Smart Curve. Pero, então, um dos 7 pontos físicos que eu tenho que fazer na reparação, nas soluções de problemas. Então, 7 pontos físicos e um ponto que não é físico, que é do software. Ok. Ponto número 1. Medir voltagem e corrente. Mira bem. Não solamente voltagem. O que passa? Que se você tem um regulador de voltagem, por exemplo, 2V63 de la LED dos iPhones, a corrente ali é 700 mA, a máxima. Eu tenho uma fuga de 70 mA. Se eu meço a voltagem, eu mido lá. Temos 2.63 volts. E tem nenhum problema errôneo na linha. Pero solamente medir a voltagem não é bueno na reparação. Então, temos que medir a voltagem e a corrente. Então, temos acá um equipo muito bueno de nome Smart Box. Com a técnica 3, podemos medir a real voltagem e a corrente da linha. Muito bem. E também temos o Smart Curve, que temos um componente a mais, que é voltagem, corrente e frequência também. Então, para mirar dos 8 pontos, um é abstrato, 7 físicos. Primeiro ponto, voltagem e corrente, que é o correto. Então, quando eu quero arreglar um equipo, eu tenho que provar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E também o ponto 8, que é software, que não é físico. Sim, você tem que provar os 7 pontos físicos. Então como fazemos? Vamos seguir em frente. Adelante. Então, ponto número 1. Medição das voltagens e correntes da linha. Muitas vezes, para medir a corrente, eu tenho que fracturar a linha. Se eu tenho um equipo de nome, por exemplo, Smart Box, não necessita fracturar a linha. Então, com a técnica 3, eu consigo saber a corrente que temos na modo de comparação da técnica 3 da linha, que é muito bueno. Bien, muito bem. Segundo ponto fundamental que eu tenho que fazer nas medições, sim, são os barramentos de controle, buses de dados, barramentos de controle. São linhas de comunicação que o master, que sempre é a CPU, que passa que o componente mais importante da tarjeta é a CPU, é o circuito integrado principal, que tem adentro muitos circuitos digitais e também tem circuitos analógicos e conversores analógicos para digitais, digitais para analógicos. Então chamamos de master. Eu tenho que verificar a comunicação de controle que master tem para os seus slaves. Slaves são pequenos circuitos. Então, o barramento de bus de dados de controle, barramentos de controle, melhor falando, bus de controle acá, são linhas de comunicação que a CPU, o master, faz o controle pelos slaves, pelos escravos. Sim, senhor. Eu tenho barramentos, por exemplo, I2C, barramento de controle, está acá. Eu tenho que verificar sempre. Muito bem. Então, eu tenho voltagem e corrente, barramentos de controle, buses de controle. E qual equipo que eu uso para fazer a verificação? Digital, storage, osciloscópio. Então, se eu tenho um osciloscópio de nome DSO, digital, storage, osciloscópio, eu posso fazer medições dos barramentos de controle? Sim, senhor. Muito bem. Sim, senhor. Ok. Então, também temos o terceiro ponto. Chamamos barramento de dados, bus de dados, bus de dados. Uau! O que é os barramentos de dados, bus de dados? São linhas de dados de comunicação, por exemplo, da GPU com a pantalla, da câmera, por exemplo, que cambia a imagem analógica para digital, e tem a configuração de dados da câmera para a CPU, para armazenar a imagem de uma foto, por exemplo. Então, chamamos de barramentos de dados.
Ah, então eu tenho as linhas de dados, chamadas de barramentos de dados, bases de dados. E qual equipo eu consigo fazer essas medições? Também com digital, storage, osciloscópio. Ah, então se eu tenho esse equipo, eu cambio minha maneira de fazer reparação. Saio fora da caja. Ah, então, muito bueno. Então, eu tenho solamente multímetro acá arriba. Não, você tem que cambiar sua forma de fazer reparação. Tem que sair da caja. Sair da caja, não do closet. Então, com o osciloscópio, eu consigo fazer medições, barramentos de controle, barramentos de dados. Uau, muito bueno equipo. Sim, muito bueno. Vamos fazer as medições. Também eu tenho ponto 4 que está acá abaixo. São linhas de endereços de comunicação, por exemplo, acerca da RAM, da CPU, da GPU, da NAND. Então, eu tenho também as bases de address, linhas de endereços, que também eu tenho um equipo que faz as medições. Osciloscópio, digital, storage, osciloscópio. Uau! E agora também eu tenho o ponto número 5, que chamamos logic signal, sinais lógicos. Ah, eu tenho sinais lógicos. Reset, enable, disable, system alive, power good. São sinais lógicos que eu consigo mirar e provar com o equipo. E equipo? Digital, storage, osciloscópio também. Uau! Então, até agora, eu tenho 5 pontos físicos, verdade? Desses 5 pontos, eu tenho multímetro, trabalha ponto 1. Smartbox, ponto 1. Smartcube, ponto 1. Depois, ponto 2. Linhas de controle, osciloscópio. Linhas de dados, osciloscópio. Linhas de endereços, osciloscópio, de direção. Linhas de direção, osciloscópio. Sinais lógicos, osciloscópio. Uau, muito bem. E agora seguimos então adelante. Eu tenho também o ponto número 6. Que é o ponto número 6? São sinais de clock, de relógio. Que passa que hoje temos muitos sinais complexos de relógio. Relógio para a parte de radiofrequência, relógio para NFC, relógio para CPU, relógio para PMU. Então, eu separei acá para termos uma função especial para fazermos a verificação de relógio. Ok? Por exemplo, eu tenho na radiofrequência relógio muito atuante na frequência intermédia. Então, eu consigo fazer a medição do relógio também se eu tenho uns buenos osciloscópios. Uau! Então, com o osciloscópio, eu consigo fazer também as medições do sinal de relógio, do ciclo de la máquina. Ok. E agora também, no 7, eu tenho, agora no 7, os pontos dos sinais analógicos. Uau! Eu tenho também sinais analógicos na minha tarjeta do meu telefone. Sim, senhor, eu tenho. Por exemplo, na parte de radiofrequência, nos sinais de radiofrequência de transmissão e recepção, são sinais analógicos. Eu tenho que ter um equipo muito especial de nome Spectrum Analyzer. Pero também eu tenho a possibilidade de fazer medições com osciloscópio em sinais digitais, pero não de radiofrequência, que é muito alta frequência. Meu osciloscópio trabalha com frequências muito baixas. Então, quando eu tenho sinais analógicos na minha tarjeta, eu posso medir também, por exemplo, sinais de áudio, do parlante, do microfone, está dentro do microfone, não na saída digital, que também são sinais analógicos. Eu posso usar o meu osciloscópio. Uau! Então, eu tenho, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sinais físicos. E agora acá falamos de alguns equipos novos. Multímetro, Smartbox, Smartcube, osciloscópio e analisador de espectro. Uau! Então, eu tenho que ter 5 equipos ou mais para fazer reparações avançadas. E acá, chegamos então ao ponto número 8, que vamos falar muito acá também, que é a parte de software. O que é o software? É a instrução de funcionamento da máquina. Então, na reparação é muito importante, porque acá sale o controle para os circuitos digitais, circuitos analógicos, circuitos mistos, juntos, analógicos digitais. Então, o software é a instrução de funcionamento do hardware. Muito importante para o funcionamento do teu equipo. Ok? Então, agora acá temos 8 pontos. 7 pontos físicos, 1 ponto virtual
E muitas vezes, quando eu faço a atualização, descarrego o ficheiro e faço o flecheio do equipo e não temos nenhum erro, podemos falar que o software está bueno. Então, uma boa maneira de fazer a prova do circuito de software é fazer o flecheio. Se completa sem nenhum erro, temos a condição que pode estar bueno no software. Ok? Então, quando se completa o flecheio sem nenhum erro e o ficheiro está correto, com a versão correta, informações corretas, e se completa 100% e seu aparato não andou, por exemplo, não é software. Ok? Temos que mirar os outros pontos. Então, uma forma sencilla de fazer a prova, que muitas vezes anda bem, é fazermos a atualização e fazermos o flecheio, e o flecheio se completa 100% sem erro. Ok? Então, seguimos. Acá eu tenho um iPhone 12 Pro Max. E acá eu tenho a NAND. Mira, eu tenho a NAND U2900 e acá eu tenho pins. Por exemplo, pin M3, chamamos clock in. Mira acá, eu tenho uma color. Volvemos acá. 1, rojo. 2, celeste. Verde. E temos gris, amarillo, muitos colores. Naranja. O que vamos fazer? Vamos mirar nas linhas de comunicação cada ponto que temos e a color que corresponde a cada sinal que temos. Por exemplo, acá eu tenho pin M3, verdade? Clock in, entrada de reloj. Clock in, reloj, entrada de clock. Acá eu tenho na frequência 24 MHz, clock de la CPU para NAND. 24 MHz, mira a color. Amarillo, número 6. Volvemos acá, então. Oh, amarillo, número 6. Clock, reloj. Ah, muito bem. Então, o que eu quero fazer? Vamos agora colocar colores em cada pins que temos na topologia para mirar como se comportam as coisas. Por exemplo, muito bem. Então, acá eu tenho o número 6. Sinal de reloj, clock, 24 MHz. Como eu faço para ver a medição? Osciloscópio. Temos que colocar a sonda acá e temos 24 MHz. Bem? Ok. Acá eu tenho L4, sinal lógico, reset. Reset é um sinal lógico? Sim, senhor. Verdade. Mira aquela color, gris, número 5. Input, output, I/O. I/O, input, output. AP, Apple Processor. NAND, sinal, reset, nível baixo. E mira que acá eu tenho uma porta de número inversora. Quando eu tenho nível baixo acá, eu tenho nível alto dentro da NAND. Então acá é um sinal lógico de reset, verdade? E acá eu tenho a inversão do sinal. Nível baixo, acá dentro, nível alto. Então, acá eu tenho a color gris e número 5. Vamos mirar lá, estou vendo na página. Uau! Sinal lógico, acá temos gris. Então, essa hoja é muito boa para você fazer a impressão desta hoja, para seguir muito bem com esta classe, a hora que vamos falar, esse tempo que vamos falar dos sinais. Então, pin 5, sinais lógicos. Eu uso o equipo de nome osciloscópio. Ok. Seguimos então. Pin G10. Trust Reset. Trust Reset. Mira acá. Também temos uma porta de inversão. Mira, está aterrizado no RND. Por que eu coloquei acá 5? Porque é um sinal lógico que temos que aterrizar na CPU, na NAND, e aqui inverte para nível alto. Mira, está aterrizado no RND e dentro do pin temos nível alto, porque acá eu tenho uma porta de inversão. Então, não é RND esse ponto? Não, senhor. Acá temos RND, mas a função dentro da NAND é nível alto, porque acá eu tenho um ponto de inversão. Então, eu tenho uma entrada de ponto alto acá. Muito bem. Então, por isso eu coloquei acá gris. E número 5 também. Muito bem. Lembra então, mira, gris, sinal lógico. Então, acá eu tenho RND aterrizado, pero não é essa alimentação de RND.
Entonces, no sería la cor roja, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que acá, la cor roja siempre es alimentación. No importa si es positivo o negativo. Tiene que estar juntos. Mucha gente na reparação solo mira los pines positivos. No, usted tiene que mirar los pines positivos y los pines negativos, que está cerrado. Se não tem RND, não tiene, pode ter positivo, pero não hay corriente. Estão juntos. Entonces, una dica muy importante. Sempre hacen mediciones también los RNDs. Muy importante. Ah, entonces, ¿no está rojo allá? No, porque allá não é alimentação. É um sinal lógico. Mira, aterrizado no RND, há uma inversão, uma porta de inversão, e adentro acá da pin de la NEN, temos uma porta inversora, que adentro do sinal é nível alto. Ah, muito bem, muito bem. Seguimos então. Agora eu tenho pin K11 e rota 12. Mira, PCIe, reference clock positivo, PCIe, reference clock negativo. Peripheral Interconnection Express, Peripheral Communication Interconnection Express, barramento de dados PCIe. Então, mira, o que temos acá? 3, verde. Uau, então acá eu tenho os pins de dados. Então, eu tenho lá o ponto verde. Vamos volver acá e mirarmos se é verde. Aqueles pontos fundamentais. Ah, sim! Linhas de dados, verde. Ah, muito bem. Então, acá eu tenho linhas de dados, está verde. E acá também, em la minha NEN, eu tenho os pins de barramento de comunicação PCIe, Peripheral Communication Internet Express, Reference Clock Positive, Peripheral Communication Internet Express, Reference Clock negativo. E acá eu tenho lá impedância de la linha, 90 ohms. Ah, uau! Então, acá eu tenho pin 3, da linha 3 de la corazón, linhas de dados. E eu tenho aqui a modulação de comunicação de dados, por exemplo, de la NEN com la CPU. Mira, 90 ohms, la impedância. Peripheral Communication Interconnection Express, barramento de nome PCIe. AP to NAND, a comunicação da CPU com a NAND, clock de referência. Uau, então aqui eu tenho o clock do sinal de barramento da NAND. Então, por exemplo, eu poderia colocar também acá o C, se eu quisesse também, porque acá é um barramento de comunicação, pero acá é o sincronismo, é o clock, é o relógio. Então, eu tenho, por exemplo, eu podia colocar acá 6 e 3. Barramento de dados e clock. Ah, então também podia colocar o número 6 acá também, que estaria listo? Sim, sim, senhor, que acá é o relógio do barramento de sincronismo do clock. E aqui também eu tenho um sinal lógico de relógio abaixo, mira. Clock, relógio, nível 0, mira. E uma porta de inversão também. E acá, número 5. Uau, muito bem. Então, abaixo também agora eu tenho. Agora eu tenho a comunicação. Sim, mira, acá eu tenho a comunicação. Pin 3. Pin 3, comunicação. 90 ohms, a impedância. PCIe, NEN, transmissão. Positivo. 90 ohms, NEN, transmissão, negativo. E abaixo também eu tenho a recepção. Então, acá eu tenho o relógio, pelo barramento digital, 3, e sinais de clock, 6. Acá eu tenho o sinal de controle, sinal lógico, e abaixo eu tenho as comunicações, transmissão e recepção dos dados da NEN com a CPU. E acá abaixo eu tenho também um outro sinal lógico, que é o reset. Mira, abaixo. PCIe reset. Mira. Ah, e acá no número 5, que também é um sinal lógico. Uau, muito bem. Seguimos então. Acá eu tenho pino H7. PCIe resistor de referência. Mira. Resistor de referência. Temos um resistor aterrizado no RND para referência. Então, acá eu tenho um sinal analógico. Mira, analógico. Uau! O que é analógico? Pin 7. Vamos ver acá. Pin 7. Sinal analógico. Ah, muito bem. Então, também
Na NEND tenemos sinales digitales, alimentaciones, sinal de reloj y sinales analógicos. Sí, sí, señor. Mira, y tenemos más. Acá también yo tengo os resistores de impedância ZQ e ZQAK, mira, que também são analógicos para a definição da impedância, mira, muito importantes. Uau, analógicos também. Sim. O outro lado, acá, agora. Também, analógico NAND tem voltaje de referência. Voltaje de referência, sinais analógicos de voltaje. Eu tenho acá pino R12 e rota 4. Uau! Pin R2. Pin T3, sinal de lógico, acá T3, aterrizado também, mira. R2, alimentação, 1V2 I/O. Pin D9, RND. Pin D5, não tem conexão. Pin E4, RND. Então, eu tenho número 1, alimentação. Eu tenho acá também, mira, barramento serial wire debug, barramento de dados, que também temos número 3. Pin B11. System Alive, sinal lógico, número 5. Acá eu tenho RND, agora sim RND. 1, que é alimentação. Acá eu tenho SPIO, eu coloquei acá 2. O que é 2? Vamos mirar olha. 2. Barramentos de controle. Uau, então acá eu tenho o barramento SPIO, que é um barramento de controle, que também necessita CLO, e barramento de controle de dados. Mira, Master Input, Slave Output, MISO, acá eu tenho barramento de controle. E aqui o CLO e aqui o controle. Uau, então aqui também na riba eu tenho outro sinal, por exemplo, quando tenho bateria barra, Low Battery Boot, sinal lógico, número 5. Uau, então, onde eu tenho um esquemário. É muito sencillo de fazer as interpretações. Muitas vezes eu tenho 2 tipos de sinais em los pines para ver como vamos fazer as medições. Seguimos então acá. Agora eu tenho a parte 2 da NAND. Por exemplo, mira, agora solamente o número 1, que é voltaje e corriente. E como falamos, por exemplo, mira acá. Eu tenho as linhas de alimentação. Por exemplo, mira acá. 0 volt 83 de la NAND. La corriente máxima 820 mA. Se eu tenho uma fuga acá de 100 mA, se eu mido a voltagem, temos 0.83. Não vão achar a fuga de la NAND. Por isso que solamente medir voltagem não é a melhor forma de fazer reparação. E acá eu tenho 1. Voltagem e corriente. Bien? Muito bem. E agora vamos fazer juntos. A primeira prova. Vocês vão fazer essa prova e enviar para mim depois. Acá eu tenho o 3300 e vamos fazer as conexões dos pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero que vocês imprimam essa hoja e coloquem números e coloquem o nome e enviem para mim no meu telefone. Hoje temos lá, depois da classe, um envio para sacar dúvida. Eu quero que vocês façam a impressão desse circuito, acá, dessa hoja, e colocar acá os números, seguindo a tabelita que temos acá. Mira, essa tabelita que estávamos falando. Então, imprima também essa hoja e o trabalho para vocês fazerem. Eu quero que coloque, por exemplo, vamos olhar. Por exemplo, acá, A1, B1, C1, D1, E1, F1, R1, A2, B2. Acá, 1, alimentação, sim, número 1. Bien. Acá também, circuito de carga, alimentação, 1. Acá, circuito de carga inalámbrica, 1. Então, acá, barramento de controle, e 2C. Barramento de controle, qual color temos? Volvemos acá na hoja. Barramento de controle, 2. Então, por favor, imprimir esta hoja, colocar tu nome acá abaixo e colocar os números com a sequência de linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, seguimos.